8h20. 5% dos estabelecimentos, sejam indústrias, comércio, serviço ou residências, sem luz, né, na sexta-feira, no final da tarde de sexta-feira. O comércio, o varejo na cidade de São Paulo fatura por dia 1 bilhão. E o setor de serviços, algo como 2 bilhões. Então, fazendo uma estimativa, esses que ficaram fechados ao longo desses dias, somando comércio e serviços, deixaram de faturar 1,3 bilhão de reais. Não é nada irrelevante. Tudo isso foi perda do varejo de serviços? Não, uma parte disso foi consumida outros dias ou até em concorrentes, mas essas pessoas que ficaram fechadas, esses estabelecimentos, essas empresas perderam vendas de 1,3 bilhão. 25 num dia, 25% dos estabelecimentos fechados num dia, no sábado foi para 18, no domingo acho que 14, 10 ou 12, desculpe. E aí a gente foi fazendo essa conta, né, das horas fechadas. Agora, eu tenho outros tipos de perda. Além de eu perder a venda que pode ter ido para o meu concorrente, tem aquela venda que efetivamente o comércio e o setor de serviços perderam, que é a venda que você faz por conveniência. Eu estou passando na frente do estabelecimento, deixo o meu sapato para consertar, porque eu estava com aquele sapato naquele dia, compro alguma coisa que eu normalmente não compraria só por impulso. Esse foi perdido para sempre. Agora, também tem equipamentos e estoques. Então, eu não sei, ninguém sabe dizer quantos equipamentos, por exemplo, queimaram, né? O comércio, todo o serviço, as empresas usam muitos equipamentos eletroeletrônicos, refrigeradores, etc. E mais ainda, para aquele pequeno açougue, um pequeno bar e restaurante, sorvetaria, esses perderam estoques, né? Aqueles que não têm gerador de eletricidade, um grande supermercado provavelmente tem, mas uma pequena mercearia não. Esses também, além da venda, perderam os estoques. Então, não é irrelevante toda a perda que a gente teve em comércio e serviço e também para o consumidor, gente que perdeu tudo que tinha na geladeira, remédios, etc. Não é nada irrelevante o que aconteceu. Foi realmente algo totalmente fora da curva. Fábio, bom dia. É claro que o evento original que desencadeia tudo isso é um evento natural, ninguém tem responsabilidade sobre ele, mas a questão é o que foi feito depois. Tanto que ontem o Ministério da Justiça voltou a dizer que notificará outra vez para cobrar detalhes sobre as ações executadas na normalização do fornecimento de energia em São Paulo. A Senacon, né, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, diz que até agora tudo que a empresa disse, ela não conseguiu demonstrar, inclusive o que foi feito e sua real capacidade para enfrentar situações como essas, que obviamente não foi algo inédito, proporções gigantescas, sem dúvida, mas não foi inédito, e, claro, com a possibilidade de que ocorram outros eventos naturais parecidos. Então, o Ministério da Justiça quer saber o que de fato a empresa fez e o quanto ela está preparada para eventos semelhantes. Isso, claro, até reforça a ideia de se buscar um ressarcimento. É possível mensurar o tamanho da perda, ou pelo menos algo aproximado, isso para cada comerciante, a demonstração do que se perdeu, inclusive aquilo que é um tanto quanto intangível, né? Como você falou, a compra por impulso. Você acredita no ressarcimento, se não à altura, mas que pelo menos reduza esse prejuízo gigantesco? Eu não sei se eu acredito, mas eu espero que sim. Acabo acreditando também. Você falou muito bem, Zaidan. O evento foi um evento diferente, né? Um evento da natureza. Agora, se tivesse caído a luz às 5 horas da tarde, em 25% da cidade, e voltado ao longo da madrugada no dia seguinte, a gente não estaria aqui discutindo. Então, apesar de ser um evento da natureza, nada justifica, na cidade mais rica do país, a gente ficar sem luz em alguns lugares 5, 6, 7 dias. Nada justifica isso. E aí, para o consumidor, seja o consumidor residencial, seja o empresário, não interessa se isso é problema da Enel, da prefeitura, dos postes, do governo do estado, do governo federal, isso não interessa. Ele quer ser ressarcido. O que interessa é que não chegava luz, né, no estabelecimento dele. Óbvio, novamente, foi um evento excepcional, um evento da natureza excepcional, mas caíram quase 1.000 árvores em São Paulo. Um monte de postes caíram também. E em outros eventos, como você mesmo bem disse,
a gente fica sem luz. É a coisa mais comum os faróis da capital paulista pararem numa chuva e a luz acabar porque caem árvores, porque tem alguma coisa de errado com a infraestrutura da cidade. A gente tem que verificar quantas dessas árvores estão adoecidas ou estão muito enfraquecidas, e a gente sabe que é difícil até para podar uma árvore, porque a legislação é complicada, mas esse problema tem que ser enfrentado. A gente tem que analisar quantos postes estão adequadamente, de repente estão todos ok, né? Está tudo ok, mas temos que analisar, temos que ter um relatório disso, temos que entender como é que funciona isso. As próprias concessionárias de energia elétrica falam que há muitos gatos, muitos fios que foram colocados. Isso tem que ser revisto. O que não é possível é a gente dar uma desculpa em cima da outra e toda vez que chove em São Paulo, ou que tem um vento, dois, três bairros ficam parados. Dessa vez foram muitos mais. Mas não é possível, mesmo numa ventania forte, é verdade que a ventania foi muito forte, você ficar 5, 6 dias sem luz. Um furacão na Flórida há um ano deixou as pessoas 3 ou 4 dias sem luz, um furacão na Flórida. Então tem algum problema com a nossa infraestrutura e também com a velocidade de resposta. Quanto ao ressarcimento, eu espero que haja bom senso e espero que seja acordado, para a gente não ter que ir legalmente e buscar, né, a reparação. Não dá para eu dizer quanto cada empresário perdeu. O que a gente espera é que haja uma negociação e que, ainda que eu não recupere todo o meu prejuízo, e em especial consumidores e empresários que ficaram fechados, tenham algum tipo de reparação, sim. Ô Fábio, quando Bagdá foi bombardeada, nós tínhamos imagens da capital iraquiana iluminada, mesmo sob bombas. Num país pobre, em comparação com o Brasil, país pobre como o Iraque. O mesmo, num país ainda mais pobre, o Afeganistão, Cabul permanecia com suas luzes, mesmo sob bombardeio, logo depois dos ataques de setembro de 2001. E isso que você falou é impressionante, né? O Ronald, aliás, sempre chama atenção para isso. Uma chuva e os semáforos já entram em colapso, né? E aí, se isso acontece no final da tarde, é aquela situação caótica no trânsito e tal. E esse evento gigantesco trouxe de volta a discussão sobre enterrar os fios, não é? Fazer com que a fiação fique subterrânea, como acontece na Paulista, na Faria Lima, acho que em partes do Oscar Freire, um negócio assim, um negócio minúsculo, perto do tamanho da cidade. E aí todo mundo sai gritando, tá bom, mas o consumidor tem de pagar, tem de pagar. O processo de privatização já não deveria, porque aquele negócio, não é que a empresa chegou e trouxe a luz, não é? E fez com que uma região inteira que nunca havia conhecido a eletricidade recebesse eletricidade. Não, as coisas estavam aí, estavam feitas, com dinheiro público, inclusive, com investimento público. Esse contrato já não deveria prever essa solução que parece, não sei se agora ela é realizável numa cidade como São Paulo, de tornar subterrânea a fiação, a passagem dos fios, Fábio? Bom, Zaidan, são várias questões em uma só, né? Primeiro, com relação, vamos falar de enterrar os fios. Custa muito caro no mundo inteiro, não é realmente algo execuível no curto prazo, e de fato, esse serviço acaba tendo que ser pago pelo consumidor. Então, o consumidor tem que entender se ele quer ou não quer. Mas, independentemente de enterrar a fiação, o tamanho do estrago não condiz com uma cidade como São Paulo, mesmo com um evento excepcional como esse. Então, novamente, nem que não se enterre os fios, alguma coisa tem que ser analisada sobre a infraestrutura. Esqueçamos os fios, não é normal caírem quase 1.000 árvores numa chuva. Essas árvores, certamente, e os postes, alguns também, têm problemas. Né? Os postes estão mal colocados em alguns lugares e as árvores estão adoecidas e são ou velhas ou inadequadas. Então, independentemente de enterrar a fiação, não deveria ter este tamanho o problema e teria que ter sido resolvido mais rapidamente. A segunda coisa é quanto à privatização. O contrato prevê várias coisas, a gente precisa fazer cumprir o contrato, etc, etc. Agora, se fosse público também, o efeito talvez fosse até pior. Não dá para a gente fazer esse exame, né, voltar para trás, desprivatizar, pegar e ver o que aconteceria num evento como esse. Agora, claro, a vantagem de ter privatização é que a gente tem alguém para reclamar.
porque ficar reclamando normalmente com o poder público é uma reclamação muito inglória. Tomara que a Senacom, que a Secretaria do Consumidor, que o Ministério da Justiça, que a própria empresa chegue a algum acordo para ressarcir, se não totalmente, em parte, seus consumidores. É isso que a gente espera, até para poder justificar a privatização. Eu, particularmente, acho que a privatização, e de forma geral, é uma boa coisa. De forma geral, é uma boa coisa. Então, acho que a gente tem que mostrar que as empresas têm os ganhos e têm as suas responsabilidades. E, novamente, eu não gosto muito de alguns argumentos. Olha, mas nos postes, várias outras empresas colocaram seus fios, isso faz peso, e é um ninho. Assim, mas a gente tem que chamar todo mundo às falas que isso não pode acontecer e não pode ser desculpa, né? Eu vou fazer uma prova, mas eu dormi mal, não estudei porque tinha muito barulho no lado. A vida não permite esse tipo de desculpas e o negócio entre os empresários e consumidores tem que ser esclarecido entre empresários e consumidores. Nós estamos conversando aqui com o Fábio Pina, que é assessor econômico da FEComércio. Ô Fábio, a Avenida Santo Amaro tem bastante comércio, não tem? Tem. Bastante, é né? um dos corredores principais de São Paulo, sim. Um dos corredores principais de São Paulo. Isso, palavra da FEComércio, confirmando isso que eu estou dizendo. A Avenida Santo Amaro está passando por um processo de requalificação desde 2016. É o verdadeiro inferno na cidade de São Paulo, porque é uma obra que não anda, né? E não é entregue nunca. Entre os fatores dessa obra está o enterramento de fios, né? Para deixar a Avenida Santo Amaro mais moderna. A gente vive numa cidade em que uma avenida importante para o comércio, como você está dizendo, demora anos para ter uma reforma que envolve corredor de ônibus, né? Plantio de árvores, enterramento de fios, e não termina nunca. A gente vive numa cidade em que árvores que vão ficar grandes são plantadas embaixo dos fios. Todos os dias isso acontece, né? A questão que eu te pergunto é de que maneira a Federação do Comércio, que lida com o comércio mais importante da América do Sul, da América Latina, pode causar algum tipo de influência para que essa realidade mude, para pressionar. A todas as entrevistas que eu vi, por exemplo, de representantes da Enel, as perguntas eram as mais variadas, mas as respostas eram absolutamente as mesmas, dizendo do tamanho do fenômeno, do envidamento de esforços para a solução e um percentual que foi regressivo desde o dia do acontecimento até ontem, para dizer que não tinha mais nenhuma residência com falta de energia. Foi mais ou menos isso daí. E dizendo que o problema é da árvore. E o problema é principal. Aliás, eles inventaram uma apuração que eu queria saber quem é que deu esse número, dizendo que 95% dos problemas foram causados por árvores que derrubaram a rede elétrica. Lembrando que muitas vezes a luz acaba sem ter árvore nenhuma caída. Queria saber, o que a Federação do Comércio, do tamanho que pode ajudar para influenciar, para mudar esse status? Bom, em primeiro lugar, nós estamos fazendo algo que é com vocês também, divulgação e fazer o nosso posicionamento. Você falou que tem obras que na Santo Amaro desde 2016, mas o metrô é assim, algumas outras obras ficam anos e anos e tem uma série de problemas. Começa com a burocracia, eu não vou nem falar de corrupção, porque a gente não tem como falar disso, eu não acho que esse é o problema mais relevante, ele existe também, mas começa com a burocracia, começa com a incapacidade, começa com contratos que são mal feitos, né, com o Ministério Público que para obras, então, e aí a vida das pessoas vira um inferno. Numa cidade com 12 milhões de habitantes, 5, 6 milhões de imóveis, você imagina como é que essa infraestrutura é uma infraestrutura arcaica, envelhecida, né, com pouca manutenção, como é que isso está sendo sustentado. Para mim é uma surpresa que os viadutos não estejam caindo em São Paulo e em outros lugares do Brasil. Mas, de fato, falta manutenção, falta inovação. Quando você falou das árvores, se você olhar, agora todo mundo vai notar isso, mas algumas árvores mais velhas, os fios já estão entrelaçados nos galhos. Não, eles transformam as árvores, desculpa, Fábio, eles transformam as árvores, eles criaram uma solução que é transformar árvores em estilingues. Eles cortam o miolo das árvores para os fios passarem no meio, tirando completamente a estrutura natural da árvore, lógico, ajudando para que ela não tenha um futuro muito longo. Que ela caia. Não, mas além disso, tem fios que estão entrelaçados que já foram engolidos por parte dos caules. Pode olhar, passa na avenida, ali em toda a região do Ibirapuera. Isso não vai dar certo.
Isso não vai. Aí uma árvore, como você falou, quando o cara põe uma árvore embaixo do fio, imagina se fosse um particular que tem uma própria fiação, se alguém fosse plantar uma árvore lá, ele ia falar, não, aqui não, né? Porque essa árvore vai crescer e um dia eu vou ter problemas. Então tem que fazer uma série de medidas que eu preciso organizar. Essas medidas precisam ser tomadas em conjunto, porque para você fazer uma poda de árvore na sua casa, vai passar por 4, 5 secretarias, vai demorar meses. Esse é o momento extremo que a própria Enel, verdade, caíram muitas árvores. Eu não sei se foram 95%, mas para o cidadão também não interessa. E a Enel, quando pagou a concessão, sabia que essas árvores existiam. Elas também não cresceram de ontem para hoje. Essas árvores não estão nesse local plantadas depois da fiação também, né? Muitas delas foram plantadas antes. Então tem fiação que vem antes e o cara põe a árvore embaixo, tem fiação que veio depois passando por árvores que ainda eram pequenas. Tem de tudo. Alguma coisa tem que ser feita de forma mais ágil, que a federação pense em fazer, é estudar melhor o caso e propor uma ação, um mutirão. Por que eu digo mutirão? Porque eu tenho que chamar o Ministério Público, a gente tem que conversar com eles, porque podar uma árvore por conta da Secretaria do Verde, etc., é muito difícil, mas a gente tem que fazer. Talvez tenha que fazer uma compensação, porque vai ter que tirar algumas árvores, né? Tem que chamar todos os interessados, né? Chamar a prefeitura, chamar a concessionária, talvez o governo do estado, a União através da Senacom, o Ministério Público, falar, olha, o projeto é esse, mas para fazer esse projeto, eu preciso fazer isso, que normalmente demora anos. Não é possível. A gente tem uma obra na Avenida Santo Amaro e tem 7 ou 8 anos, como você está falando. Não é possível o metrô de São Paulo, que é muito bom, mas é muito pequeno em relação ao tamanho da cidade, cada quilômetro demora anos para a gente fazer. Isso não é possível. E aí nós temos uma série de problemas que um dia a gente vai ter que enfrentar, sejam burocráticos, sejam legais, sejam de infraestrutura. Ou a gente enfrenta isso, ou na próxima chuva eu vou ser convidado novamente aqui para falar quantos dias a gente ficou sem luz. É isso. Aliás, Fábio Pena, pegando carona aí no que disse o Ronald sobre o poder da FEComércio, né? É uma entidade que é ouvida. O comerciante isolado, solitário, ali, sozinho, dificilmente é ouvido. E a FEComércio, claro, tem voz, tem canais de comunicação. E no Brasil é tudo muito complicado, né? Porque o poder público tem uma ineficiência histórica. Você tem um exemplo das estradas, aquelas que estão nas mãos do poder público, largadas, esburacadas, federais e estaduais. E só são boas aquelas que passam para uma empresa, uma concessão, e ela se remunera com a praça de pedágio. Só que no Brasil nós temos, por exemplo, praças de pedágio em estradas que não são duplicadas. E esse é o ponto que eu mencionei da privatização. Ou seja, o sujeito ele pega uma estrada que está pronta, ele coloca uma praça de pedágio e ele não provoca nenhuma mudança. Tudo que ele faz é garantir que naquele trecho não haverá buracos, não há duplicação. Quer dizer, o nível de exigência é muito baixo do poder público nos contratos de privatização. E isso se repete também nesses contratos para as empresas de energia. E eu nunca fui comerciante, não tenho talento para isso, nunca vendi nada. É preciso ter talento para isso. Eu acho uma atividade formidável e me entristeço às vezes de estar na rua assim, ver ali o comerciante, não entra ninguém por vários motivos, né? Ou um período recessivo, as pessoas comprando pouco. Não é fácil. Teve a pandemia que arrebentou com muita gente economicamente, fechou portas. Em São Paulo você tem esse problema no centro da cidade, que é incrível. O sujeito paga IPTU, ele paga todos os impostos, ele é cercado por burocracia e ele de repente é saqueado, os clientes são afugentados pela falta de segurança. Tudo isso é um tanto quanto desolador, né? Que papel pode ter a FEComércio para cobrar dessa gente, cobrar de prefeito, de governador? Porque a situação de cada comerciante, principalmente do pequeno comerciante, ela às vezes é uma desolação, não, Fábio? Olha, Zé, você falou de tantos assuntos, mas essa história não é nova no Brasil e isso é que entristece mais. Primeiro, com relação ao comércio,
Nós estamos em baixo crescimento há 40 anos no país. Esse é um problema que a gente uma hora também vai ter que endereçar. O país não cresce há 40 anos. Então, se você conhece um país como os Estados Unidos, onde o consumidor consome o tempo todo, também não sei se é o ideal. Você vai em qualquer lugar, qualquer local de praça de lojas, né, qualquer shopping center, as pessoas andam para cima e para baixo com muitas sacolas. Isso é muito raro no Brasil. Isso a gente vê acontecer eventualmente no Natal em alguns shoppings. Ou seja, mostra que há uma dificuldade do comerciante, porque o consumidor também é um consumidor que não tem melhorado de vida na velocidade que a gente gostaria nas últimas 4 décadas, né? Então isso impede um crescimento mais pujante de toda a economia. O comércio está inserido nisso. Com relação à privatização, eu espero que esses contratos, que muitas coisas são colocadas nas cláusulas, a gente tem que fazer cumprir. Então eu espero, esse é um bom momento para a gente comprovar que o poder público e os empresários possam dar uma resposta melhor. Vai ser perfeito? Não, até porque a gente também entende que há eventos da natureza, esse evento foi um evento excepcional, mas não é justificativa, novamente, por prazo que as coisas ficaram paradas. Você deu um exemplo anedótico do Iraque. Eu não sei se lá também ficou com luz ou sem luz, deve ter alguns bairros que devem ter ficado sem, mas de fato, eventos muito extremos em outros lugares, em alguns outros lugares, têm respostas melhores. Dá para a gente pelo menos melhorar e ressarcir uma parte. E com relação, por exemplo, ao resto das estruturas, cabe ao poder público, juntamente com o poder privado, porque o poder público não tem condições de investir, então quem está investindo é o setor privado, cabe a gente analisar direitinho. Primeiro, eu tenho que numa concessão pública qualquer, de luz, de metrô, de ônibus, qualquer, o empresário tem que ter algum lucro, não é diletantismo, né? Mas eu tenho que equilibrar o resultado com o serviço prestado. Então, eu não vou falar de uma ou de outra estrada, mas tem que ser olhado caso a caso os contratos novamente, agora a gente tem que cumprir contrato, isso é o melhor que a gente faz, né? Dos dois lados, né? Se há hipótese de reparação, que seja adotada a reparação. E também a negociação é algo maravilhoso, né? Porque todo mundo entra com seus desejos e a gente chega num lugar comum. O papel da FEComércio é vocalizar muito isso, falar com as autoridades e reunir o máximo de atores possíveis no entorno de uma solução. E também, uma briga judicial que fique 20 anos não resolve para ninguém. Esse comércio que perdeu tudo vai estar morto, o consumidor que perdeu tudo na geladeira vai ter que arcar com um prejuízo enorme, se é que não queimou a geladeira dele também, né? Então, o melhor que qualquer judicialização é um bom acordo. Então, eu espero que a gente possa chegar num termo comum e falar assim, muitas árvores caíram. É verdade, mas você sabia que essas árvores existiam. O que foi feito ao longo dos anos para alertar a prefeitura, por exemplo, que as árvores estão doentes? E depois, eu alertei, tá bom, a gente tem que perguntar para a prefeitura, o que vocês fizeram? Não, eu tentei fazer, mas o Ministério Público não deixou. Quer dizer, a gente tem que chegar numa cadeia, por isso que eu acho que é melhor reunir os atores e falar, olha, vamos esquecer o que foi no passado, porque senão daqui a alguns meses, que nós estamos num período de chuva, né, Zaidan? Nós vamos ter que fazer outras ações de emergência novamente. Vai ser muito ruim para a Enel, vai ser muito ruim para a Prefeitura, vai ser muito ruim para a Senacom, vai ser muito ruim para o Ministério Público. Se a gente tiver mais um temporal parecido com esse, eu espero que não, mas essa é uma possibilidade. E a cidade ficar 3, 4, 5 dias sem luz novamente. Eu acho que aí vai ficar muito difícil explicar para o lojista, para o consumidor, né, para todo mundo que ficar sem luz. Na minha casa ficou 5 dias sem luz, né? Eu tive que comprar gelo porque minha mãe é diabética e usa uma série de remédios que tem que ficar refrigerados. Então, é melhor para todos os atores que eles estejam empenhados em dar uma resposta efetiva. Não falar, mas caíram 90% de árvores, não, 95% foi queda de árvore, tantos por cento foi... Bom, o consumidor não quer saber de quem é, né? É que nem quando tem enchente, né? A enchente é municipal, é federal ou estadual? Eu não sei, mas tem água dentro da minha casa e esse é o problema. Fábio Pina, assessor econômico da Federação do Comércio, falando com a gente aqui no Jornal Gente. Fábio, muito obrigado mais uma vez pela tua atenção com a Rádio Bandeirantes na manhã deste sábado. Até uma próxima. Muito obrigado pelo espaço. Valeu, até logo.